Instalivros apresenta Segredos para convencer qualquer um de qualquer coisa. Roger Dawson. Fazer negócios é como uma grande partida de xadrez. A diferença é que para negociar, a outra pessoa não precisa saber das regras. Você só precisa aprender quais são as jogadas de mestre mais apropriadas para cruzar o ponto crucial, a linha de chegada que fará de você um vencedor. O segredo da negociação é fazer com que todos os envolvidos se sintam vencedores. Em qualquer negociação, as pessoas envolvidas sempre estão em busca do que lhes será mais vantajoso, estejam elas no lugar de compradores ou vendedores. Mas existem maneiras de conduzir as negociações de modo que ambos se sintam satisfeitos. Para iniciar as jogadas de negociação, existem algumas regras essenciais para que você consiga, seja qual for a sua posição, tirar o melhor da situação. A primeira delas é simples: peça mais do que espera conseguir. E isso se explica pelo fato de que, ao aumentar sua demanda, você cria mais espaço para a negociação. Se você estiver na posição de vendedor e não conhecer bem a outra pessoa ou suas necessidades, saiba que ela pode estar disposta a pagar mais do que você imagina. Se estiver na posição de comprador, pode ser que a pessoa que está vendendo esteja disposta a aceitar um valor menor do que você pensa. No caso de um novo relacionamento de negócios, você parecerá mais colaborativo se fizer grandes concessões, ou seja, colocando o preço acima do que você espera vender, mas que possa baixá-lo posteriormente. Quanto mais conhecer a outra pessoa e suas necessidades, mais espaço terá para modificar a sua posição. Se a outra parte não o conhece bem, suas solicitações iniciais podem ser mais ousadas. Quando você está envolvido em uma negociação, você cria impasses porque não tem a coragem de pedir mais do que pode ter. Uma última razão pela qual os negociadores poderosos dizem que você deve solicitar mais do que você pode conseguir é por fazer a outra parte sentir-se vitoriosa. Se você apresentar a sua melhor oferta inicialmente, você não oferece espaço para barganha. Negociadores inexperientes fazem isso com frequência, assim como candidatos a vagas de emprego que não querem pedir um salário alto por medo de serem desconsiderados durante o processo. Bons negociadores sabem a importância de pedir mais do que se espera porque é possível que consiga o que pediu. Você terá espaço para negociação. Aumenta o valor percebido do objeto em oferta. Evita becos sem saída. Promove um sentimento de vitória à outra parte. Evite negociações conflituosas. Já ouviu falar que a primeira impressão é a que fica? Então, leve em consideração esse ditado ao começar uma negociação. O que você disser nos primeiros instantes será crucial para o clima de uma negociação. A pessoa logo percebe se você está disposto a chegar a uma negociação vantajosa para ambas as partes ou somente em benefício próprio. Quando você é vendedor, não dificilmente encontrará clientes que discordem da sua opinião. Por isso, sua abordagem deve sempre ser bem pensada. Nesses casos, não discuta. Discutir sempre intensifica o desejo do outro de provar que está certo. É muito melhor concordar com a pessoa inicialmente e depois usar a fórmula entender, sentir e descobrir para dizer o que precisa. Por exemplo, você está vendendo algo e a outra pessoa diz que o seu preço está muito alto. Se concordar, ela irá provar que está certa e você errado. Em vez disso, diga que entende como a pessoa se sente e que outras pessoas também compartilham desse sentimento quando se deparam com esse preço, mas que se ela observar tudo o que está sendo oferecido, o preço se torna o melhor do mercado. Essa técnica também é eficaz porque pode dar o tempo que você precisa para pensar. Ao se deparar com um cliente que não está em um bom dia e por isso se dirige rispidamente a você, ao invés de ficar ressentido ou chocado com essa atitude, com a técnica de entender, sentir e descobrir, você poderá dizer que entende como a pessoa se sente e que outras pessoas também já se sentiram assim antes, e assim ganhar tempo para recompor sua postura e saber o que dizer em seguida. O comprador e o vendedor relutantes. Mostrar-se um comprador ou um vendedor relutante é uma técnica simples, mas muito eficiente. Ela consiste em expandir a abrangência das negociações antes mesmo que estas se iniciem, por meio de uma postura de desinteresse,
no caso da posição de comprador, ou apego, na posição de vendedor. Negociadores poderosos agem como vendedores relutantes quando estão trabalhando. Por isso, existem expressões mágicas quando se negocia algo e, se usá-las na hora certa, verá como as respostas da outra parte se tornam previsíveis. Neste ponto, a pergunta "qual o preço mais baixo que você pode me oferecer?" pode ser o seu grande aliado quando você está na posição de comprador. O primeiro preço pedido pelo vendedor é sempre maior, o que se pode chamar de valor desejado, ou seja, o valor que ele espera que você aceite. Mas há sempre um preço impraticável, ou seja, aquele com o qual o vendedor não pode trabalhar ou não irá trabalhar. Esse valor é o mínimo valor possível. Quem está comprando não sabe qual é o preço impraticável, então essa pessoa deve testar, buscar informações. O comprador precisa tentar jogadas de negociação para descobrir qual é o preço impraticável da outra parte. Quando você joga na posição de comprador relutante, o vendedor não vai abaixar o preço desejado para impraticável, mas ele poderá fazer concessões. Quando você atua dessa maneira, é provável que o vendedor ceda 50% da sua abrangência máxima de negociação. Isso significa que, se o valor que ele oferece é de 200 mil e seu preço impraticável é de 100 mil, você poderá chegar ao valor de 150 mil com o uso da técnica de comprador relutante. Quando alguém faz isso com você, ou seja, quando você é o vendedor, o melhor é dizer que não há a possibilidade de flexibilização do preço, mas que você pode discutir com outros responsáveis, contanto que haja um comprometimento da outra parte em primeiro lugar. Como resolver impasses? Em negociações, nem sempre os envolvidos se mostram de acordo. Por isso, alguns obstáculos precisam ser superados. Eles podem ser impasses. Ambas as partes discordam totalmente sobre uma questão que ameaça a continuidade da negociação. Estagnação. Ambos os lados continuam dispostos a avançar, mas parecem não encontrar uma solução. Beco sem saída. A falta de progresso com as negociações frustra ambos os lados, ao ponto de não haver mais conversa. Muitas situações podem soar como becos sem saída para negociadores iniciantes, mas para negociadores poderosos são apenas impasses. Em casos assim, você pode usar uma jogada muito simples chamada de jogada de desvio do foco, que implica em mostrar que você está atento a outras questões menores e não somente na principal. Ao resolver as questões menores primeiramente, você cria o clima necessário para solucionar com mais facilidade as questões mais complexas. Negociadores inexperientes tendem a resolver o que é mais complicado antes, mas se nenhuma das partes concordar nas questões mais simples, isso resulta em fim de negociação. Negociadores poderosos que compreendem o outro lado tornam-se mais flexíveis, uma vez que tenham progredido com as pequenas questões. A estagnação ocorre quando ambos os lados tentam conversar, mas há pouco progresso em direção a uma solução. Algo vai acontecer quando você mudar a dinâmica do que está fazendo para criar um novo ritmo, e você pode tomar algumas atitudes sem ter de alterar a questão monetária, como mudar o local da negociação e sugerir um almoço ou café, acalmar os ânimos conversando sobre hobbies ou as notícias do dia, explorar a possibilidade de uma mudança nas finanças, como um crédito estendido, um depósito reduzido ou pagamentos reestruturados. Discutir métodos de compartilhamento de riscos com o outro lado. Mudar a atmosfera da negociação. Se as negociações estavam voltadas para o compartilhamento de vantagens, tente mostrar competitividade. Se elas estiverem tensas, mude para um clima de vantagem para todos. Sugira uma mudança das especificações principais, como embalagem ou tipo de entrega, para criar um clima de positividade. Becos sem saída são raros, mas quando acontecem, a única maneira de resolvê-los é inserindo um terceiro elemento, um mediador. Negociadores inexperientes normalmente não gostam de inserir um mediador na negociação, porque encaram isso como uma falha. No entanto, negociadores poderosos não têm problemas quanto a isso. Inclusive, sabem dos benefícios de inserir um terceiro nas negociações, contanto que ele seja considerado neutro para ambas as partes. Pontos de pressão é pegar ou largar. Muitas vezes, os obstáculos de uma negociação impedem que ela alcance seu sucesso.
E nesse percurso, você perde tempo e seu cliente interesse. Mas existem formas de pressionar a situação para que uma decisão seja tomada, e com o jeito certo, a seu favor. Uma das principais informações que você deve ter é a de que as pessoas são mais flexíveis sob a pressão do tempo. Já parou para perceber que as crianças pedem coisas aos pais nos momentos mais inoportunos, mesmo quando tivessem tido outros momentos para fazê-lo? Quando você está negociando com pessoas, nunca revele que você tem um prazo. Se eles souberem que você está correndo contra o tempo, podem prorrogar a negociação das questões mais importantes, e esse é o grande perigo, já que você estará mais suscetível a fazer concessões. Outra maneira de usar o tempo a seu favor é colocar em prática o tempo de aceitação. Sua proposta inicial pode não ser interessante para o outro lado. Eles não vão considerá-la de nenhuma maneira, mas se for paciente e deixar a proposta disponível por tempo suficiente, o outro lado pode achá-la aceitável em algum momento. Se você está na posição de comprador, com certeza já deve ter usado da pressão da desistência. Você se torna um negociador poderoso quando aprende a projetar ao outro lado que está prestes a sair de uma negociação se não conseguir o que quer. Se você está vendendo algo, tenha certeza de que construiu suficientemente o desejo antes de ameaçar sair da negociação. Obviamente, se a outra parte não quiser seu produto ou serviço e você ameaçar desistir, vai se ver perguntando o que houve. Você deve considerar esses 4 passos. Prospecte. Encontre pessoas que querem fazer negócios com você. Qualifique. Determine se eles têm condições de fazer negócios com você. Construa o desejo. Faça com que queiram o seu produto ou serviço acima de qualquer outro. Consiga compromisso. Desistir faz parte de um processo de 4 passos. Você usa assim que construiu o desejo e está prestes a conseguir o compromisso. Lembre-se de que o objetivo é conseguir o que você quer ao ameaçar desistir da negociação. Um último ponto de pressão consiste no ultimato. Ultimatos são declarações de grande importância que assustam negociadores inexperientes. A única desvantagem é que, embora o ultimato seja um ponto de pressão poderoso, falha como jogada. Se você diz que vai tomar uma atitude ao meio-dia de amanhã, é melhor que cumpra com a sua palavra, porque 1 minuto depois do combinado, você já terá perdido sua negociação. Por isso, apenas use ultimatos quando estiver preparado para fazer o que ameaçou fazer. Não diga às pessoas que o preço só é bom se elas comprarem agora, a menos que você esteja falando a verdade. Negocie pessoalmente. O corpo fala mesmo sem emitir nenhuma palavra. Muitos dos gestos que percebemos em outras pessoas transmitem significados e podem ajudá-lo a direcionar uma negociação. Por isso é sempre melhor que você negocie pessoalmente do que por meio de e-mails, telefones ou mensagens de texto. Imagine que você vê ao longe uma pessoa conversando por telefone. Você não pode ouvir a conversa, mas vê a pessoa sentar-se e, em seguida, ajustar os pés no chão, colocar as mãos na testa e fazer sinais negativos com a cabeça enquanto fala. Mesmo sem ouvir quaisquer palavras, você pode ter uma boa noção de que a conversa não está sendo positiva ou relaxante, muito pelo contrário. Quando conversamos por telefone ou através de e-mails, perdemos toda a comunicação não verbal. Por isso, sempre leve em consideração encontrar quem quer que seja pessoalmente para que possa ler os sinais corporais. Você não precisa ir sempre, mas se estiver em dúvida se deve ou não ir, escolha ir. Pessoalmente, você pode perceber se a pessoa está desapontada ou não, e então responder apropriadamente. Mas você deve ser cauteloso. As pessoas acreditam mais no que veem do que no que ouvem. Dessa forma, se você pede que alguém não se preocupe, mas você mesmo se demonstra tenso, é provável que elas não lhe deem crédito. As características de um negociador poderoso. Para ser um negociador poderoso, você precisa ter e desenvolver essas características pessoais. A coragem de pedir mais informações. Negociadores poderosos questionam o outro lado e, o que é mais importante, questionam as próprias presunções. Faça perguntas complexas, aquelas que você tem certeza de que não vão responder. Mesmo que não respondam, você aprenderá muito apenas com a reação à sua pergunta. A paciência para se sobressair em meio a outros negociadores. A imagem comum de um negociador é a de uma pessoa cruel que prega peças para que o outro lado perca, o que não deixa de ser verdade.
No entanto, bons negociadores são pacientes e, acima de tudo, não se sentem pressionados pelo tempo. A coragem para pedir mais do que espera ter. Você deve fazer uma oferta muito baixa ao comprar algo. E quando for vender, faça uma proposta alta de modo que você consiga chegar ao seu real objetivo. O medo do ridículo nos impede de alcançar muitas coisas na vida. No entanto, para ser um negociador poderoso, é necessário superar esse medo. Você deve tentar o máximo sempre e não se desculpar. A integridade de buscar soluções vantajosas para ambas as partes. A oportunidade de tirar proveito de um oponente fraco será uma tentação. Você pode estar em uma situação em que sabe de algo que, se o outro lado soubesse, não tornaria a situação fácil para você. Ter a integridade de focar em uma solução mutuamente vantajosa é uma qualidade preciosa. A disposição para ser um bom ouvinte. Apenas bons ouvintes são negociadores que prezam pela satisfação de ambos os lados. Apenas um bom ouvinte pode detectar as reais necessidades do outro. Insta Insights. Todos devem sentir-se vitoriosos. Um bom negociador apenas deixa uma negociação quando ambas as partes sentem que concluíram algo importante. Ambos devem se importar com os objetivos da outra parte. Se você sentiu que o outro lado o ouviu com atenção, então levaram em consideração as suas necessidades. Se o outro lado teve o mesmo sentimento a seu respeito, então, como negociador, você provavelmente obteve sucesso em criar uma atmosfera de comunicação em que um acordo mutuamente vantajoso pôde ser alcançado. A negociação deve ser justa para ambos os lados. Por exemplo, um time de futebol não se importa em perder um jogo se souber que as regras foram corretamente aplicadas durante o jogo. Ninguém se importa com uma luta acirrada desde que ela seja justa. Um candidato político não se importa se for derrotado por seu oponente, desde que a campanha tenha sido justa e razoável. No entanto, quando o jogo é sujo, as regras são violadas ou algo dissimulado acontece, é que os negociadores guardarão sentimentos de traição. O processo deve ser agradável. É como dois jogadores de xadrez se sentiriam ao final de um jogo se a partida tivesse sido conduzida de maneira justa e apropriada. Cada jogador desejaria jogar novamente, não para conseguir uma revanche, mas simplesmente porque o processo foi agradável e desafiador. Ambos os lados devem estar determinados a manter o compromisso acordado. Cada lado deve ter uma boa razão para acreditar que o outro fará jus às condições do acordo. Neste livro, você aprendeu que cada pessoa age em próprio benefício. Quando você está no papel de consumidor, tentará negociar um menor preço, mas no papel de vendedor, tentará o maior. O negociador vencedor é aquele que respeita as necessidades e os valores do seu oponente e, principalmente, trabalha para satisfazer outras necessidades que não as suas próprias. A resposta para boas negociações não reside em dominar a outra pessoa, mas alcançar a vitória para ambas. Lembre-se de que as pessoas lhe darão o que você quer, não ao dominá-las e ao exercer seu poder sobre elas, mas quando você lhes fornecer o que elas querem. Gostou e quer aprender mais? O InstaLivros recomenda a leitura de Os Segredos do Lobo, o sistema infalível de vendas do Lobo de Wall Street, Jordan Belfort.